Gurizada do Genexus, chegou a Copa do Mundo e agora tu vai poder fazer a tua tabela da Copa. Combo Box com imagens, agora com imagens. Esse é o Combo Box padrão do Genexus e eu duvido que não tenha alguém na sua aplicação que não tenha utilizado pelo menos um Combo Boxzinho, né? Ele é bastante versátil, bastante útil, mas eu acho ele extremamente sem sal. Apresenta o básico somente, né? Então, a minha proposta hoje aqui, eu estou iniciando alguns vídeos que eu farei para incorporar os nossos combo box do Genexus. A primeira delas é essa, que é colocar imagens no combo box, certo? Aqui eu estou simplesmente simulando, vamos dar uma moral para os uruguaios aqui, estou simulando uma tabela da Copa, por exemplo, porque o objetivo aqui é apresentar a imagem que eu estou usando de exemplo, as bandeirinhas dos países aqui, mas pode colocar qualquer imagem, o programador que vai decidir isso, porque para fazer um combo box, o que eu preciso ter em mente? Eu tenho aqui uma div que apresenta o resultado que o cara escolheu aqui, não é? E quando ele clica nessa div, ele abre embaixo uma segunda div com opções do que ele pode escolher. Então é isso. Tendo isso em mente, eu já tenho o escopo do que desenvolver do nosso combo box. Esse combo box ele tem algumas propriedades. Por exemplo, no meu caso, além da descrição, eu tenho também a URL da imagem que o programador vai mandar. Além disso, eu tenho um ID. Todo combo box guarda também um ID, não é? E eu preciso de uma outra informação que é se alguma dessas opções que serão carregadas aqui nas opções já foi escolhida, né? Porque eu não posso toda vez que eu abrir a interface abrir com ela aqui como nenhum. Eu preciso que o programador me diga, olha, essa opção aqui ela já venha com ela selecionada, não é? Então, olha só que barbada. Quando a gente consegue conceber como que vai ser isso, eu já tenho aqui a minha SDT que eu vou transportar todos esses valores, que são esses que eu contei aqui para vocês, o ID, a descrição, a URL da imagem e se algum deles está selecionado. Agora a gente vai começar a prototipar então o nosso user control. Ok, então está aqui o nosso user control, já criei ele aqui e já coloquei as duas divs do conceito que a gente concebeu, né? Serão duas divs, uma display e a outra options. Para que serve isso aqui? Bem, se você já assistiu aquele vídeo sobre o Rating Star, as estrelinhas de hotel de classificação, né? Essa manobra eu utilizo para que cada user control que você coloque na tela, como ela vai ter um nome diferente, então é para evitar concorrência. Se eu deixasse somente pelo nome, a partir do momento que se coloca mais de um user control na mesma interface, eles começam a interferir no outro, porque eu estou indo buscar as informações através do ID e os dois vão ter o mesmo ID. Então, dessa forma, é a manobra que eu utilizo para evitar concorrência. Eu estou dando uma classe, porque nós vamos estilizar eles, né? E o tab index 0 aqui serve para que eu consiga navegar nessa minha div. Uma div por padrão ela é diferente de um input ou de um button, por exemplo, ela não tem navegação, então isso serve para que eu consiga ter esse efeito aqui de entrar nos campos, eu consigo navegar neles com o tab, por exemplo, e eu crio um efeito de deixar negrito aonde eu estou navegando. Para isso que serve então o tab index. E aqui dentro do properties, então vamos começar estilizando ele com as propriedades. Eu vou precisar aqui de transportar algumas informações. A primeira delas é aquela coleção que eu falei para vocês ali, que a gente já mostrou, né? Então tem inúmeros parâmetros aqui, e eu já vou começar desenhando ela aqui do tipo SDT. Já vamos prototipar no nosso user control para que o programador me mande essas informações. Padrão, como todo user control que eu tenho feito, eu gosto de responder para o WebPanel através dessa manobra aqui de conectar uma variável lá da WebPanel com o user control. É muito melhor do que você criar um evento aqui no user control para depois chegar lá na WebPanel e ter que criar esse evento para pegar o resultado. Então aqui, padrão, já estou declarando essa variável que vai conectar com o nosso user control e também estou colocando um outro parâmetro aqui que é para o programador escolher o tamanho da imagem, qual é o tamanho da imagem que ele vai querer nesse combo box. E aí a gente já começa então a fazer o script aqui, né? O script, aqueles IDs que eu declarei,
no template, eu já estou indo buscar eles agora. Quer dizer, eu estou rastreando eles aqui, ó, com aqueles nomes que a gente deu aqui, e agora eu rastreio eles para pegar em duas variáveis que eu vou trabalhar ao longo do meu algoritmo. Também estou pegando a minha variável aqui que foi passada, que foi conectada, porque depois eu vou tomar algumas ações com ela para responder, por exemplo, o valor que foi atualizado. E aí agora, a questão aqui que a gente vai trabalhar no nosso user control é estilizar algumas coisas. Por exemplo, essa div display aqui, ó, eu estou verificando qual é o tamanho dela. Eu pego desde a posição do topo dela, mais o tamanho dela, para dar o tamanho do meu options. Ou seja, é esse efeito de abrir a options exatamente abaixo da display. Então, eu deixo isso dinâmico, tá? Eu vou setar ele aqui, fazendo essa configuração. Também, nenhum combo vem aberto, né? Já vou esconder ele aqui, já vou deixar ele escondido, e a mesma manobra eu faço para aquela variável que a gente conecta para depois responder o valor. Ela não precisa ser vista no nosso algoritmo, né? A gente deixa ela escondida aí, e a gente só transporta o valor. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar um listener aqui, um listener de evento clique, para que sirva para abrir e fechar o nosso combo box. Então, olha a estratégia que eu estou utilizando aqui. Eu estou fazendo um style display. Então, quando ele tiver com o display none, o valor dele for o display none, ele passa a ser block, que aí ele vai ficar visível. Do contrário, ele passa a ser none, que ele fica escondido. Então, isso aqui é um toggle, né? É um toggle, não confundir com aquele user control toggle que a gente já fez, né? É o comportamento de toggle, que é ficar escondendo e mostrando, escondendo e mostrando. E também vamos fazer aqui um algoritmo para que a gente pegue as informações que o programador nos mandou aqui, ó. O que vai ser esse bloco, né? Bom, o programador mandou uma coleção aqui para nós, né? Ele populou aqui essa SDT com as descrições, com a URL das imagens, o ID, etc. E agora eu pego toda essa informação e eu vou dar um for each nela, aonde eu tenho aqui cada elemento. Eu começo o meu algoritmo criando, né, uma div. E não confundam, ó, esse aqui é o singular div option, não confunda com esse que está no plural. O plural é o mais externo, ou seja, é todo o conjunto de opções. E esse conjunto de opções ele é formado por cada linha, ó, cada bandeirinha com uma descrição é um option no singular que eu estou criando agora. Que é isso aqui, ó. Eu crio primeiro a div do options, ela vai ter uma imagem, então eu crio também uma imagem. Esse tamanho, essa altura dessa div option é a mesma altura do display. E aí a minha imagem é aquela imagem que o programador me mandou na SDT. A mesma coisa com o tamanho dessa imagem. O programador mandou aqui no parâmetro. Certo? Aí a imagem ela vai para dentro do option, então append child. A mesma coisa com a descrição que o programador mandou na SDT, aqui no description, ele vai ao lado da imagem dentro dessa option. Essa option também ela vai ter um evento clique. O que esse evento clique vai fazer? Ó? Quando eu clicar numa opção aqui, ela tem que ser jogada lá para div display. Ó. Eu vou aqui no Brasil, cliquei no Brasil, eu tenho que atualizar o Brasil, fechar a minha div option e jogar o valor para aquela variável que eu conectei e que está escondida. São essas três coisas que eu estou fazendo aqui, no momento do clique. Além disso, quando o programador populou a SDT, ele me disse, olha, essa aqui tu já carregue ela como selecionada, então eu preciso fazer esse teste aqui agora. Eu uso uma variável aqui de apoio, então essa variável nós temos que declarar ela lá em cima, vamos voltar aqui, essa variável de apoio vai ser colocada aqui. Vamos setar ela, ó, nenhum selecionado como true. Se o programador mandou algum selecionado, eu seto ele agora como false e atualizo, né, faço aquilo que ele me mandou. Ó, essa aqui está selecionada, bom, se está selecionado é o mesmo código desse aqui, ó, que é para colocar a imagem e a descrição lá na minha div display.
E aí, feito isso, a minha div options, no plural, ela vai receber essa que eu acabei de criar, minha div option no singular. Ou seja, eu estou colocando uma opção nesse primeiro laço aqui que eu estou fazendo, dentro da opção. Vem para o segundo laço da SDT, da coleção que o programador mandou, e assim eu vou enchendo aqui de opções dentro da minha div options. Bom, aqui eu criei uma webpanel, então, para a gente já testar o nosso user control, já coloquei ele aqui na tela e olha só, já está aqui os nossos parâmetros. Eu já conectei uma variável que é uma coleção da SDT que a gente criou. Então, essa SDT que a gente criou aqui, eu declarei uma variável, disse que ela era uma coleção para transportar para lá. E aí eu coloquei aqui também na tela aquela variável que a gente sempre conecta para passar o valor, para depois tomar alguma ação aqui na interface, mandar gravar no banco e etc. Eu estou colocando aqui também uma variável que eu chamei de countries, que é só para comparar. Essa aqui seria uma variável de pura, um combo box puro do GeneXus, para a gente ir comparando como que é do GeneXus e como que é o nosso, como é que o nosso vai ficar. Então, o que eu faço aqui no start? Eu conecto a nossa variável com essa que eu declarei. Eu estou indo popular aqui num outro procedimento que eu criei. Isso aqui é independente, não é dessa forma que vocês têm que popular as informações. Aqui é só um algoritmo meu que eu estou pegando para retornar dados aqui para minha... Utilizem como vocês quiserem, tá? Para retornar dados aqui na SDT de vocês, só estou mostrando como que eu fiz aqui para, enfim, me importa é ter valor aqui populado na minha coleção, na minha SDT. E aí eu estou populando também, com base nessas mesmas informações, eu estou populando o nosso combo GeneXus aqui, né? Porque eu quero ver como é que ele vai ficar. Então, eu estou adicionando um cara vazio aqui, e aí eu faço o seguinte, ID e descrição, só isso. E o resultado desse cara é isso aqui, ó. Quando eu clico na minha div display aqui, ó, ele abre a options, e a options está aqui, as informações que eu preenchi. Aí eu escolho aqui a Czechia, por exemplo, e ele jogou lá na options e fechou o combo, além de por baixo ter guardado também o valor da nossa variável que a gente conectou. Vamos ver como é que é comparando com essa que é do GeneXus, né? Olha algumas características. Eu não tenho ainda esse vazio, então é uma coisa que nós vamos ter que implementar, o valor vazio do combo box. Você quer um valor vazio? Quero. Então qual é o texto que vai ter? Então é duas propriedades novas que nós vamos colocar. Além disso, tem esse efeito aqui, ó. Vou selecionar a check aqui. Quando eu abrir novamente, ó, veja que ele já vem marcado o check ali. E quando eu passar o cursor por cima, ele some de lá e ele acompanha aonde eu estou marcado. Então, vamos fazer uma pausa agora para dar uma olhada lá nas classes que eu criei para a gente estilizar isso tudo aqui. Ó. Vamos abrir o Design System aqui. E eu tenho a seguinte configuração aqui. Primeiro, uma coisa legal que eu quero falar para vocês aqui desse objeto, que vocês podem criar, escrever isso aqui, ó. E é um agrupador, né? Isso aqui é um agrupador, você pode fechar ele aqui e fica fácil de navegar. Além de navegar por aqui também, mas isso já é algo que tem lá na ferramenta tema, então não é muita novidade. Mas os regions que vocês estão vendo aqui é só para ir organizando melhor as suas classes. Eu estou criando uma classe aqui display, onde tudo isso aqui é para deixar a corzinha, bonitinho, isso e aquilo, né? Não ficar muito a moda facão. Mas o mais importante aqui é essa altura, ó, porque cada aplicação vai ter, o nosso é maior, o nosso é menor, conforme o template de vocês, e eu coloquei 32 aqui de altura, e por essa razão que eu estou setando dinamicamente o outro camarada aqui, que é a nossa div options, porque se vocês quiserem, vocês trocam somente aqui e o resto vai se ajustar sozinho. Eu estou colocando um position relative na minha display, porque depois eu vou precisar colocar a div options como absolute. E aí vocês sabem que um absolute ele precisa ter como referência um relative. Então, por essa razão, são as informações pertinentes aqui dessa classe display. Além disso, eu tenho um after, né, que serve para colocar a flechinha aqui, ó. Então, essa flechinha que vem depois, por causa dessa classe aqui, desse pseudo elemento aqui dessa classe. Isso aqui é uma sintaxe do GeneXus, de Ximage, onde já tem aqui no Unânimo essa imagem, mas pode subir a flechinha que vocês quiserem aí na KB de vocês.
E eu tenho também o focus, onde eu estou colocando a borda com a linha um pouquinho mais grossa de preto, né, que é aquele efeito de navegação, ó, que eu falei para vocês que só funciona devido ao fato de nós termos colocado o tab index 0 aqui. Aí agora na Options, enfim, aqui tudo para deixar bonitinho, corzinha, letrinha, bababá, mas essas três informações aqui são pertinentes porque é o tamanho máximo que ele vai abrir antes de gerar um scroll. Então eu estou dando 600, que é mais ou menos o que eu medi que o GeneXus faz, e depois ele passa a gerar um scroll com um scroll bem fininho, né? Além disso, ele tem que abrir por cima dos demais. Então, se vocês têm a aplicação de vocês com muitos e-index, aumentem esse número de forma que o combo aqui, quando eu abrir ele tem que ficar por cima do resto. Aí eu tenho uma div aqui dentro, ó. Dentro do Options eu tenho uma div. Quem que é essa div? É essa que eu estou criando aqui, ó. A gente está criando, quando eu estou lendo, eu estou criando uma div que eu vou colocar uma imagem e vou colocar a descrição. Essa div que eu estou criando é o que eu estou estilizando aqui, ó. Ah, você poderia ter criado a div e dado um nome para ela e aqui colocado o nome? Sim, poderia, mas também dá para utilizar dessa forma. E aí eu faço aqui alguns ajustes, alguns alinhamentos aqui, coloco o dedinho e tal, para o usuário saber que tem que clicar e etc. Quando o usuário passa o cursor em cima, agora sim, olha só que legal, o over dessa div, dessa configuração aqui, eu estou reaproveitando uma classe que é a mesma que eu criei aqui, ó, que é a selected. O que é esse selected aqui? É o fato de disso que eu mostrei aqui, ó, vamos mostrar nessa do GeneXus. Ó. Ele já vem marcado de azul, aí quando eu passo o cursor ele fica mudando a cor, ó, que é deixando o fundo que é branco passa a ser azul e a letra que é preta passa a ser branca. É a mesma coisa que eu faço aqui. Ó. A classe selecionado vai deixar o fundo azul e a letra branca. E aí para reaproveitar a classe, isso aqui é uma sintaxe aqui desse Design System, eu referencio ela aqui. Ué, mas então por que você não atribuiu a mesma classe? Porque aqui é um pseudo-elemento. Né? Então por essa razão eu não consigo, mas eu consigo aproveitar ela dessa forma. Feito essa pausa e explicando todas as classes que a gente utilizou, agora nós temos que fazer mais algumas coisas aqui no nosso user control. Por exemplo, o vazio e esse tratamento de passar de deixar o valor marcado. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui agora, aqui no nosso user control. Aqui no nosso user control, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essas duas novas propriedades, assim como tem lá nos combo box padrão do GeneXus, né? É o empty item, um booleano, para dizer se vai ter o valor vazio sim ou não, e se tiver, qual vai ser o texto, né, que ele vai ter. Né? Vamos colocar como padrão a mesma coisa que eu tenho aqui da KB, né, que é o nenhum. Além disso, nós vamos agora programar o que nós vamos fazer com esse valor vazio. Vamos vir aqui embaixo e vamos colocar isso aqui, ó. Se o programador disse que tem o valor vazio, então eu tenho que criar uma nova div. Veja que é a mesma coisa que eu fiz aqui quando o programador mandou as inúmeras opções aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar algumas coisas do que eu fiz aqui para colocar no nosso vazio. Uma delas é criar a div. Como ele é vazio, ele não vai ter a imagem, né? Então eu defino a altura dela e eu já coloco o texto. Qual texto? Também parâmetro que o programador vai colocar no user control. E aí eu faço uma validação aqui do seguinte, lembra daquele não selecionado que a gente fez aqui, ó? O programador mandou algum selecionado, a gente starta ele dizendo que está verdadeiro, ou seja, não tem nenhum selecionado. E se de fato ele não entrar aqui, ou seja, ele não marcou nenhum aqui como selecionado quando ele mandou as informações, então nós vamos fazer o seguinte, se não tem nenhum selecionado, eu já coloco no display o valor vazio. Agora, se vier algum selecionado, aí eu já vou ter populado aqui, né? Então eu não preciso fazer isso aqui, eu não sobreponho, eu deixo aquele que o programador mandou como selecionado. Aí eu vou fazer um evento de clique, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, para que quando o usuário clique em cima desse vazio, eu atribua ele lá no display, eu passe o valor vazio para a nossa variável conectada na interface, né, na Web Panel, e eu esconda, né, eu feche a nossa opção.
É isso. Além de, bom, depois que eu criei e configurei, eu adiciono essa opção, né? Veja que agora eu estou fazendo um pré-append, né? Vocês já viram o pré-append lá no User Control Photocan, que é para adicionar antes. Todos os outros eu vou adicionando um depois do outro e aqui o vazio vem sempre por primeiro. Então ele vai receber um pré-append. E aqui nós vamos fazer mais um tratamento para quando o usuário abrir, né, a gente tem aqui um abre e fecha, um toggle, né, um abre e fecha dos nossos options, da nossa div options. Nós vamos colocar mais um código aqui, que é para fazer o seguinte: quando ele abrir, né, só faz sentido quando ele abrir, isso que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: eu vou pegar todas as divs que estão dentro da nossa options, né, são todas essas que a gente populou aqui. Quando eu abrir a opção que o usuário fizer isso aqui, ó, quando ele clicou e abriu. Quando ele fechou, não precisa, mas quando ele abriu, eu vou pegar todas as divs que estão contidas. Eu estou colocando nomes diferentes aqui para não dar confusão, né? Esse child div nada mais é do que essa div option no singular que a gente criou. E todo esse conjunto all inner divs nada mais é do que esse div options no plural. Eu estou pegando todas essas opções para tirar a classe selected. Lembra da classe selecionada que a gente estilizou aqui? Então, eu percorro todas elas e removo, exceto em uma, aquela que está selecionada. Então, é esse controle que a gente vai fazer aqui. Bacana, né? Agora, vamos salvar o nosso user control e nós vamos aqui na interface, a gente tem que colocar ele de novo para daí passar a vigorar o parâmetro novo que a gente colocou. Vamos excluir o cara aqui, vamos pegar de novo aqui no nosso toolbox, user control, colocar ele aqui, user control com o images, e agora a gente vai ver. Olha só, já tem o empty item. Vamos colocar ele aqui como true. E eu já coloquei lá como padrão essa informação aqui como nenhum. Bom, como eu excluí ele aqui, eu preciso conectar de novo a nossa variável. Vamos colocar ela aqui, a nossa collection. E eu também fiz um outro desvio para que retorne todos os países agora, porque a gente já vai testar aquele scroll, né, que eu mostrei para vocês aqui, que a gente fez um scroll de tamanho máximo de 600, aí ele vai gerar um scroll e nós vamos testar isso também. Então eu já populei um monte de país, já coloquei para retornar um monte de país e vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Olha lá, agora eu já tenho o meu valor nenhum aqui e bacana, olha só, já tem todos os países e ele não gerou assim do tamanho ilimitado, ele gerou naqueles 600 e a partir disso gerou o scroll, né? Agora vamos colocar aqui, ó, Senegal, beleza, aí se eu clicar de novo, olha lá, ó, Senegal é que está marcado, perfeito, né? É isso que a gente queria para o nosso user control. Agora vamos fazer um novo teste, que é já startar com ele com algum valor, porque a gente colocou o valor vazio, mas eu não testei ainda para ele já entrar com algum valor. Como é que eu faço isso? Olha, essa informação ela está aqui na nossa SDT, né? É o iSelected. Então, se eu, nesse meu algoritmo aqui, para popular, vamos pegar o Brasil aqui, deixa eu ver qual é o nome que eu coloquei na variável aqui, acho que é iSelect, ó, iSelect. Vamos pegar um país qualquer aqui, vamos escolher o Brasil, e vamos dizer que ele vai receber true. E daí, para que não venha todos os demais marcados, né, tem que tomar esse cuidado aí, só pode ter um marcado, né, gente? Eu não estou fazendo essa validação, o programador tem que ficar atento. Então eu jogo para false aqui de novo, e aí todos os demais continuam com a informação, com a variável do valor falso, então ele vai popular aqui embaixo todas elas com o valor falso. Isso só para a gente ver como é que ficaria a carga do nosso combo na tela quando já tiver com o país marcado, que a gente colocou agora o empty item, né? E eu não tenho nenhum marcado, então ele deu certo o empty item. Vamos dar um Ctrl F5 aqui, e olha lá, bacana, já veio o Brasil marcado, ó, é isso que a gente queria, porque a gente setou ele. Quando eu abrir o cara aqui, está lá Brasil marcado, perfeito, ficou exatamente igual. Agora falta só a cereja do bolo, que é o seguinte, ó, eu tô com o meu mouse aqui fora, ó, e tô clicando e não fecha o meu combo, ó, ele fica aberto. Por quê? Porque a gente não programou isso, a gente programou só para tomar a ação de fechar essa div options aqui quando eu clicasse em alguma opção ou quando eu clicasse aqui na div display, né? O abre e fecha aqui na div display é esse código aqui que a gente fez, né? Esse toggle.
E depois que eu seleciono alguém, ou quando eu seleciono o valor vazio, eu estou sempre dizendo, ó, agora tu fecha o cara, ó, que é o display none, né? Então, vamos fazer o seguinte, para fazer essa cereja do bolo de clicar em qualquer outro lugar e fechar um combo, assim como os combos do Gnexus fazem, ó, vamos pegar esse aqui do Gnexus, ó, cliquei fora, ele fechou. Ou cliquei no meu ou qualquer outro elemento, ele vai fechar o do Gnexus. Então, esse código é o que a gente vai colocar aqui, ó, que nada mais é do que um listener também de evento clique, onde eu estou procurando uma função e eu estou dizendo o seguinte, olha, a tua div display está contida nesse alvo. O que é o alvo? O target é um dos elementos do event, né? O event ele tem o ponto target, então quando tu coloca entre chaves, tu já está acessando direto o target, tu não precisa navegar, fazer uma navegação. Então eu já faço essa validação. Olha, esse alvo aí onde o cara clicou, ele está contido a div display, porque caso seja falso, aí você já coloca como none. E o que isso aqui faz o none? O none é para fechar a nossa div options. Então vamos dar um Ctrl F5 aqui de novo, e aí vamos testar. Ó. Quando eu abro o cara, agora eu estou com o meu mouse aqui fora e eu vou clicar, fechou a minha div. Ou então, se eu estou com esse cara, ok, se eu clicar aqui no menu, ó, daí eu vou para outra tela, mas em qualquer parte da tela que eu quero dizer, um outro elemento aqui também, ele vai fechar. Perfeito, e com isso a gente encerra, a gente faz o nosso combo box com imagens muito similar, se não igual a esse do Gnexus, só que com a diferença de que ele tem um pouquinho mais de sal. Espero que tenham gostado, bom desenvolvimento a todos, tchau!